Livros da Pizza. Um podcast de Bruno Henriques e Sérgio Duarte. Um exercício de masoquismo. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Livros da Pizza. Tão jovial. Gostei, Sérgio. Gosto de ver jovial. Eu tenho medo de começar porque já sei que vais fazer um comentário sobre a forma que eu mas vou eu começar gosto, e fico sempre autoconsciente. Não, mas sabes uma coisa? Eu acho fixe que é aquele... Não sei se tu já viste no Lobo de Wall Street algum making-of do Leonardo DiCaprio parado. Está parado, em modo Leonardo DiCaprio, e de repente entra em modo Jordan Belfort. Mas assim, um clique, e tu és o Leonardo DiCaprio deste podcast. Eu estava zombie e de repente forcei-me e comecei. Como é que estão? Como é que é, pessoal? Bem-vindos, cá estamos. Mas não sou DiCaprio. Fogo, estava-te a imaginar numa das manhãs da rádio, tão jovial que tu estás. Não, eu sei que tu não tinhas, era aquela coisa que eu não tenho, que é rir de coisas que não têm piada. Mas eles têm de fazer claque, não é? Então, eu sei, tens de fazer claque. Se esse fosse o meu trabalho, eu ia-me rir de tudo. Oh, pá, o que é que te aconteceu? Tu penteaste o cabelo ao contrário? Também já me aconteceu, pá. As pessoas não ouvem programas de rádio de manhã para não ficarem muito bem dispostas. Foda-se. Yeah. As pessoas depois ouvem, nós somos o downer dos programas da manhã. Deve haver pessoas que de manhã, quando já não ouvem programas de rádio, ouvem podcasts, e este pode ser um contemplado. Não, os programas de rádio, sim, pode acontecer, pode haver pessoas que ouvem isto de manhã e para o trabalho. Yeah. E nós não estamos suficientemente alegres. Mas então vamos tentar fazer aqui 30 segundos de programa de rádio de manhã. Conta uma história daquilo que aconteceu hoje de manhã, Sérgio. O que é que tu fizeste hoje de manhã? Hoje, não me lembro já não, mas levantaste e escovaste os dentes? Não. Não escovaste? Também já me aconteceu! Não, mas não é tanto a rotina. Já me aconteceu, pá! Uma pessoa esquecer-se dessas coisas, pá! Mas eles não falam muito da rotina, é mais de coisas das notícias, efemérides, tipo, hoje é o dia do brócolo. Pois é. E coisas assim. E para quem tu gostas de brócolos, Bruno? Gostas de brócolos? Tenho uma história muito engraçada que já se passou com brócolos, que houve uma vez que eu estava a comer brócolos e tinha usado chapéu o dia todo, e quando tirei o chapéu, o meu próprio cabelo parecia um brócolo. E então era um brócolo a comer um brócolo. Já te aconteceu isso, Sérgio? Não, eles não fazem isso. Não fazem. Eu estou a dizer, já não me lembro de ouvir um programa da manhã da rádio também, por isso. Não tenho essa... Eu quando levo as cachopas à escola, ouço. E, é muita alegria junto ali. É uma alegria que chega a irritar. Sim, isso é. Ok, mas nós não estamos aqui para irritar. Não, estamos aqui para irritar também. De outra forma. E hoje é o dia, para quem está a ouvir na rádio, hoje é o dia das pessoas que se chamam Carla. Por isso, se tiverem uma Carla na vossa vida, sim, não se esqueçam de partilhar a nossa imagem no Facebook, a celebrar o dia dela. Sim, e vejam se identificam com esta descrição. A Carla é muito amiga da sua amiga e às vezes sabe estar no seu canto, mas quando tem coisas a dizer, às vezes também diz. Todos somos privilegiados por ter uma Carla na nossa vida. Sim. Todos, quem não tem não sabe o que é que está a perder. Sim. Ter a sua... Com caralho. Ok. Para todas as Carlas que nos estão a ouvir, obrigado. Sim. Por serem como são. E para quem está a ouvir no carro, acabei de dizer caralho. Portanto, peço desculpa por isso. Não é uma palavra que se diga para quem está a ouvir de manhã. O pessoal faz horóscopo de nomes, dizer que personalidades associadas a nomes. Sim. Como é que isso funciona? Funciona, tens de dizer aquelas generalidades. Não. Para depois as pessoas, ponto 1, identificam no post. Sim, isso é horóscopo, ok. Olha, estou a falar de ti, cara. Olha, Carla, és mesmo isto. Sim, os horóscopos fazem descrições suficientemente vagas, muitas vezes. Não sei, também não sei o que estou a falar. Associado aos nomes também. Mas associado aos nomes também? Sim. Mas como é que isso funciona? Um bebê nasce, não tem nome. A partir do momento em que o pai vai ao registro civil e atribui-lhe o nome, essa personalidade, o nome passa para o bebê? Não passa. Tu agora és um Nelson, é isso? Eu fiz isso, pronto, eu fui pai há pouco tempo e na maternidade estava lá uma enfermeira que disse da bebé, eu conheço uma Carolina, e ela é muito pisca a comer.
E eu, então diga-me aí um nome que seja bom a comer, que eu mudo já. Pá, porque de repente mudo-lhe o nome e a personalidade dela altera completamente. É. Mas eu acho isso engraçado, mas se calhar faz sentido. O nome que te dão, não é as características do nome, mas eu acho que o miúdo chamado, sei lá, Armando, será sempre diferente do miúdo chamado Márcio. Porque só o peso de chamar Armando, ele acaba por também absorver a cena. Não, eu chamo Armando, não é? Sim. É uma criança que nem vai brincar. Pois não, vai abrir logo uma mercearia. Vai abrir uma mercearia, sim. E nesse sentido, se calhar funciona o horóscopo de nomes. Tipo, é capaz. Que tens personalidades associadas a determinados nomes. Que caralho. Ok, sim. E então, vamos então... Hoje é um livro muito especial, não é? Porquê? Porque é um livro que muita gente nos estava a pedir para lermos este autor. Ou um autor, não é? Um autor muito popular e muito... Eu ia dizer controverso. É controverso. Se eu te dizer controverso. Eu não acho que é um polarizador. Provoca muitas polémicas. É o nosso Michel Houellebecq. Foda-se. Não, pronto. É Pedro Chagas Freitas. Pediram, nós lemos. Ok, então, Bruno... Tu leste o clássico do Pedro Chagas Freitas, Prometo Falhar. Pedro Chagas Freitas, ou como é muitas vezes referido na internet, não é o Pedro Frases Feitas. Sim. O Pedro Chagas Freitas, eu conheci-o através das redes sociais. Porque de repente, quando o Facebook começou a ter anúncios patrocinados, o meu feed eram textos de Pedro Chagas Freitas com muitos gostos e muitos comentários. Sim. E eu olhava para aquilo e pensava, como é que as pessoas gostam disto? Sim. Porque era aquelas coisas com frasezinhas da pizza e com grandes lenga-lengas. Então, eu por várias vezes, quando o livro saiu mesmo em físico, eu cheguei a folheá-lo em livrarias e via que, pronto, isto são os posts do Facebook compilados. Quem é que lê isto? Por gozo, impresso em papel. Não sei, sempre foi uma questão que me atormentou. Ainda bem que não fui eu que tive de mergulhar na obra de Chagas Freitas, como tu fizeste, mas espero que tenhas resposta para isso. O que é que as pessoas veem nessa merda? Digo-te já a resposta. Não faço a menor puta ideia. Não percebo, sequer, não percebo. Mas eu queria agradecer ao Chagas Freitas, dizer aqui uma palavra de agradecimento ao autor, porque eu li, felizmente, a edição comemorativa dos 10 anos do Prometo Falhar, que tomou Ozempic, ou seja, emagreceu cerca de 200 e tal páginas. Porque eu soube isto, porque estive a ver uma entrevista dele, em que ele diz que nesta edição comemorativa retirou os textos com os quais já não se identifica. Ou seja, eu li só o creme de la creme. Tu leste a parte boa do livro. Eu li a parte leste boa do filé livro. mignon. Eu li o filé... Ou seja, se fosse um rodízio, eu li a parte da maminha e da picanha. Porque o que lá estava antes era só chouriça e salsichas e perninhas de coisa, ok? Não é aquele fiambre todo refundido. Portanto... Ele retirou isto e serviu-me só maminha e picanha. Ok, então tu leste a versão boa do Prometo Falhar. Sim. Então ele chegou, o livro fez 10 anos, o Pedro Chagas Freitas, ok, deixa-me ver esta merda. E disse, não, já não me identifico nada com isto. Mas acho bem que ele tenha deixado aqui alguns textos, porque textos que ele retirou tinha frases do género: a única pessoa que não sabe andar é aquela que é paralítica. Tinha frases assim. E eu não apanhei neste texto. E é pena, porque essa é a grande frase. É uma grande frase. Mas então isso quer dizer que ele, passado 10 anos, reduziu o livro para metade. Quando fizer 50 anos, vai ser 2 páginas. Edição comemorativa do Prometo Falhar, 50 anos. São 2 páginas. É uma folha. Não, vai ser um Kindle com o post original, o que ele gostou. O que teve mais likes. Sim. Temos aqui este livro que no fundo tem uma folha, porque é o único texto que eu me identifico neste momento. Não acho fixe ele fazer isso, por acaso. Renegar assim a obra anterior. Eu consigo compreender. Há um livro desta temporada porque normalmente que eu vou ler, que eu também tenho a versão já recaustada, a versão com lifting. E portanto... mas isso normalmente é o contrário, que é, ok,
esta é a primeira versão em que eu tive os editores a mandar-me cortar e eu fui contra, mas tive de aceitar. Agora que sou um escritor consagrado, posso mandar o Director's Cut. Sim. Que é os textos todos. É um livro ainda maior. Mas não, ele fez o contrário. Ele disse, os meus editores foram incompetentes, isto ainda podia estar muito mais pequeno. O pior é que, segundo a entrevista dele, quando ele editou o livro, os editores disseram, não queremos editar este livro, tem a palavra falhar, o livro é um conjunto de histórias que tem supostamente uma coerência, vi isso na entrevista e portanto foi preciso ouvir isto na entrevista para ver que isto tinha coerência, porque eu não encontrei. Só consigo encontrar a coerência nas putas das repetições dos textos. E isto é uma caturrice dele. Ele disse, não, isto é aquilo que eu acho que deve sair. E eu acho que às vezes convém ouvir editores. Apesar disto ter muito sucesso, atenção. Pois é isso, os editores não conseguiram antecipar o sucesso que isso teve, de certeza. Quer dizer, é o livro. Este é o livro dele. Porque ele, quando publicava os textos no Facebook, ele já tinha sucesso, mas com edições de autor, da Chiado e assim. Sim. E foi o Facebook que lhe deu. E o Facebook abriu-lhe as portas de uma editora a sério. E esse livro estava em todo lado. Estava impressionante. Estava. Mas é daqueles livros, então, que uma pessoa que não costuma ler muito diz, olha, vou ler isto, este livro está na moda, e diz, ok, ler é errado, não é para mim. É o princípio de, olha, eu vou de férias, deixa-me pegar num livro que está no top, porque se as pessoas estão a ler, já ouvi falar disto, deixa cá ver o que é esta merda. O que é certo é que é o livro com mais sucesso dele, e não me lembro de algum que se seguiu, porque ele a seguir ainda editou o Prometo Perder, não foi? E há o Casava Contigo Todos os dias. O Queres Casar Comigo Todos os Dias? E o Merda Foda-se-te. O Queres Casar Comigo Todos os Dias é um livro que me evoca pesadelos, porque o dia de casamento de uma pessoa é um dia... eu imagino que os noivos gostem, mas não é um dia para repetir todos os dias. Sabes o que é? Todos os dias aquilo. Foda-se. Pesadelo. O teu dia, vou acordar, vou aqui a família à casa comer uns panados antes de ir para a igreja, depois vou tirar uma tarde inteira a tirar fotografias com toda a gente. Acho que é. Tipo aquele filme do Bill Murray, o Groundhog Day. Sim. Ser esse dia, sempre em ciclo, mas ser o dia do casamento. O homem não aguentava. Não. E mesmo a mulher, acho que ninguém aguentava aquilo. Mas quem tiver a viver esse loop não aguenta. Pois. É isso. Então vamos lá, eu preparei aqui um textinho, Sérgio Duarte. Então, ok. Então, um clássico. Ok? E quando digo clássico é porque sempre que se refere a autores da pizza, um dos nomes clássicos é Pedro Chagas Freitas. Antes de haver livros da pizza, já havia esse livro da pizza, não é? Sim, já existia. Desde então, este livro e o autor ficou sinónimo de colocar senhoras a suspirar. Não é? É um autor que promove molho de senhora e é um autor que é um autor da pizza. Será? Espera aí, ele promove molho de senhora? Sim. Quem se promover molho de senhora? Ele tem frases que acredito que senhoras mais incautas e que estejam em sofrimento olhem para isto e pensem, estou aqui cheio de molho de senhora. Posso dizer que ele é então um prospetor de molho de senhora? Prospetor, sim. Sim, é daqueles que está nos hipermercados, que é onde se vende a maior parte dos livros dele, mas a dar olha, quero provar este molho de senhora aqui. Tem aqui um palito, ok? Com molho de senhora. E então, tu já disseste como é que conheceste Pedro Chagas Freitas. Eu quero-te ler aquilo que Pedro Chagas Freitas, alegadamente, terá escrito na sua página do Wikipédia. Para tu veres esta descrição maravilhosa. Ele é licenciado em Linguística, Universidade Nova de Lisboa. Foi chefe de redação da revista Estádio Dom Afonso Henriques. Começou a escrever para o jornal A Bola em 2001 e também para o Desportivo de Guimarães. Publicou crónicas de ficção e reflexão no jornal Povo de Guimarães. Entre 2005 e 2007 foi chefe de redação e editor do jornal Global Minho e Porto. Entre 2003 e 2008 foi também redator do jornal Inside, nas secções de cultura e desporto. Ele ganhou Bolsa de Jovens Criadores em 2006, escreveu microficções, crónicas de humor, reportagem... Desde 2001 é coordenador de sessões de escrita criativa, um pouco por todo o país. Ele faz aquelas coisas de speed writing.
ele uma vez, e acho que há vídeo disso no YouTube, as pessoas no curto-circuito iam-lhe dando palavras e ele, qual César Mourão, em vez de fazer de velha a tirar cenas e não sei o quê, ele foi escrevendo uma história em direto. Peraí, queres experimentar fazer isso? Queres experimentar? Eu digo 2 palavras. Diz-me. Então, pneu. Sim. Epá, nem consigo lembrar-me de palavras. Foda-se, há tantas palavras. Diz uma palavra. Diz tu, senão eu posso ir ao... Então, eu só me lembro da palavra pneu, é a única palavra que eu me lembro. Pneu? Então, quantas palavras queres? Olha, pneu, papagaio. Sim. E casarão. E casarão. Mas queres que eu faça esse conto... Às Chagas Freitas. Às Chagas Freitas. Sim. Ok, primeiro tenho que lhe dar um título absurdo, ok? Foi no teu pneu que Deus me deu. Um papagaio sem razão que viveu no nosso casarão, ok? Então, mas isso já está a história, não é? Calma, mas depois a história é ao contrário, que é... Foi no teu olhar que eu bebi o conhecimento da sensação do orgasmo. Porquê que disseste isso a olhar para mim? Agora estou constrangido. Andaste a beber orgasmos no meu olhar. Que é isso? Epá, é uma frase que às vezes parece profunda, mas depois quando vais analisar espremes e não significa absolutamente nada. Isto é o espírito do Chagas Freitas. Mas pronto, voltamos ao conto no fim. Okay. Então, o homem diz que escreveu centenas de livros e publicou apenas 31. O site é de 2022, portanto, entretanto já publicou mais alguns. Ele diz que Pedro Chagas Freitas ama e é amado. Escreve quando pode e às vezes quando não pode. E tu escreves sempre, não é? Tu escreves sempre. Yeah. Yeah. Vendeu mais de 1 milhão de cópias em todo o mundo. As suas obras estão traduzidas para mais de meia centena de países. Está entre os autores mais vendidos no México, em Itália, no Brasil e em Portugal. Isso será verdade? Isto é escrito por ele. No México? Parece-me basófilo. Dos mais vendidos no México? Sim, sim. Puta que pariu, claro que não. Dos mais vendidos. Tu disseste, estou entre os 100 mil mais vendidos no México. Ah, ok. Ele não diz, é português, meu caro. Sim. Ele inventou jogos de escrita, cria e coordena workshops de escrita criativa, mas acima de tudo, ama e é amado. Percebeste? Começou assim e acabou assim, callback. Ok. No fundo ele termina os seus textos como eu terminava os meus textos no liceu para parecer inteligente. Que é. Lembram-se que eu no início meti aqui uma frase que não tinha nada a ver, mas no fim relembrei as pessoas... A estrutura, é o esquema ABBA, não é? Yeah. Então, de que é que trata o livro Prometo Falhar? O que é que tu achas, Sérgio? Tu já disseste, não é? É textos, avulso, não é? Não tem narrativa, não tem história, pois não? É isso. Tem narrativa os próprios textos, mas vês que esgota. E tens aqui textos. Eu não sei se considero isto conto, porque conto é aquela coisa que tu ficas a querer mais. E sobretudo, gostava de saber algo mais. Isto são... Ficas a querer menos. São contos, mas em que eu começo a contar as linhas para ver quanto tempo é que falta para esta merda acabar. Ok? Eu vou-te ler a sinopse. Mas então, ele faz workshops de escrita criativa. Há aí uma unidade de produção de Pedro Chagas Freitas, de mini Pedro Chagas Freitas, não é? Sim. Os minimis. Sim. Dentro destas páginas cabem o amor dos amantes, o amor dos amigos, o amor da mãe pelo filho, do filho pela mãe, pelo pai, o amor que abala, que toca, que arrebata, que emociona, que descobre e encobre, que fere e cura, que prende e liberta. Este é um livro de amor que atravessa gerações e que apaixona os seus leitores, levando-os às camadas mais profundas do seu sentir. Ok. Aqui está uma frase que é aquela frase que tu pensas, estou mesmo aqui, olha, estou em êxtase, e lês isto e pensas, ok, deixa estar, fica para amanhã. Tu já estiveste nas camadas profundas do teu sentir? Já visitaste esse lugar? Já. Eu acho que não. Nunca estiveste nas camadas mais profundas do teu sentir? Assim dito assim... Eu já rachei a cabeça. Eu estou-me a sentir uma pessoa muito superficial, mas não me lembro de estar nessas camadas mais profundas, nunca. As camadas mais profundas do teu sentir. Porque nós somos uma cebola, Sérgio, sabes? Sim, se calhar. Somos um iceberg. Prometo Falhar é uma obra que mostra sem margem para equívocos porque é que é possível ser ileso de tudo, menos de amor. É possível ser ileso de tudo, menos de amor. Não, é possível. Há coisas que não podemos ser ilesos. Sérgio,
Ok, pronto. Sim, eu sei que se tu tiveres um acidente, fores atropelado por um alfa, podes ser ileso disso. Não. Se isto foi ileso de vida. Pois. Ok. Menos do amor. O amor, epá. Então, 10 anos depois, após a primeira publicação, este livro volta a surpreender os leitores com esta edição ilustrada. Talvez é a parte mais fixe do livro, com textos inéditos, mas sem nunca se perder a voz do autor. Pedro Chagas Freitas não vai deixar pedra sobre pedra neste livro, como já vem sendo o seu predicado. Publicou mais de 40 livros e é um dos autores mais vendidos internacionalmente, traduzido em mais de uma dezena de línguas. Coordena e cria cursos de escrita criativa, é autor de jogos de escrita criativa e de stand-ups e palestras variadas. É casado em comunhão de tudo. É autor de stand-ups? Stand-ups. Ok. Olha, sobre o título, Prometo Falhar, eu não sei qual é a relação do título com... Imagino que não haja nenhuma. Mas há lá um texto chamado Prometo Falhar. Sim, que diz lá isto. Mas Prometo Falhar parece aquelas coisas que aquelas pessoas manipuladoras dizem. Yeah. Quando fazem merda, dizem, olha, sabia coisas sobre mim. Não, que é... Eu disse no primeiro encontro que eu ia falhar. Que não era perfeito. Aqui. Não era perfeito. A única coisa que eu prometo é que não posso prometer. E a única coisa que eu prometo ao falhar, sabes o que é que está agarrado a isso? É que pelo menos eu tentei. Sim, é isso. E é pior não tentar do que tentar e falhar, percebes? Portanto, eu prometo falhar. É isso, remete-me para esse universo. Tipo, uma pessoa a tentar-te manipular, a tentar-te... Sim, mas espera, mas tu foste jogar a bola com os teus amigos enquanto eu estava a dar à luz. Eu avisei. O que é que eu te prometi? O que é que eu te prometi? Não te prometi falhar. Falhei. Eu prometi que não era perfeito. Mas eu fui levar o lixo ontem lá fora. Pois. E que isso também não merece um elogio, isso? Sim, e quando tu estavas a lavar a louça, quem é que te levou o prato da mesa até à banca da louça? Quem foi o menino? E tu caladinha, nem um elogio, nem disseste, nem olha, nada. Olha, bom menino aqui. Yeah. Nada, caladinha. Olha, qual foi a conclusão que eu cheguei ao ler este livro, Sérgio? É que Pedro Chagas Freitas é o Fernando Pereira da escrita. Porque tem talento para imitar, mas é incapaz de ser original. Não sabes se Fernando Pereira é incapaz de ser original? Não sei. Não sabes. Pronto, então retiro o que disse. Então imagina um álbum da tua banda preferida, os Limp Bizkit, em que a primeira música é new metal, a segunda é sertanejo, a terceira é funk de favela, a quarta é uma balada de Richard Marx e por aí fora. E tens... Mas sempre com os Limp Bizkit a cantarem. E tens o Prometo Falhar. É uma espécie de best-of de textos que devem ter batido no Facebook, mas um best-of que parece de vários artistas. No fundo não é um best-of, é um now de bandas de covers. Mas tu aí, tu listaste vários géneros e dentro desses géneros há qualidade. Ou seja, imagina que os Limp Bizkit lançavam um álbum que era bom em new metal, bom em sertanejo, bom em rock, bom em jazz, bom em tudo. Dá-me um exemplo de bom sertanejo. Não conheço o suficiente, imagino que haja. Mas o Chagas Freitas é mau em vários géneros. É diferente, não é? Yeah. Era mais tipo os Limp Bizkit a serem maus em vários géneros. Não, o pior é que eu acho que ele imita bem. Ele não escreve mal. Agora, tem muito aquela tendência de escrever frases que parecem profundas, mas quando começas a observar de perto as frases, se disseres muito rápido, pensas, fogo, sou bem, man. Mas quando começas depois a tentar destrinçar as frases, pensas, esta merda não faz sentido nenhum. E o gajo é bom nisso. E então, ele abre o livro com um manifesto pela pessoa real. Foda-se. Sabes quem é a pessoa real, Sérgio? Não. Tens de te identificar com ele, porque ele diz, fiz porcaria por amor, fiz porcaria por falta de amor. Estes contrários, é um clássico dele. Olhei para mim como o melhor de todos, olhei para mim como o pior de todos. Vi-me como uma desgraça e como um milagre. Fiquei aquém do que sei que poderia dar. Fui preguiçoso, fui corajoso. Isso é uma forma de encher chouriços. É. Eu, em vez de dizer sou mais ou menos, digo tem dias que sou bom, tem dias que sou mau, tem dias em que sou mais ou menos, tem dias em que sou menos ou mais. Sim. É isso, não? O que não devemos lembrar é que às vezes sou essas três coisas e volto a relembrar. Há dias que sou bom, há dias que sou mau. Às vezes no mesmo dia. E às vezes sou mau em ser bom, mas também sou bom a ser mau. Sim. É isso. E então ele termina este primeiro texto a dizer este sou eu, estes somos todos. Que é
a intenção de Chagas Freitas. Chagas Freitas, que tem a mania de dizer eu escrevo aquilo que sinto, e é legítimo, isso sobretudo, ok, acredito, mas é alguém que escreve para ir buscar os likes no Facebook. Depois, é alguém que escreve com esta intenção de eu vou escrever sobre o homem generalista, que sou eu, atenção, que sou eu, tem sempre um bocadinho de mim esta escrita, mas é isto que ele pretende, é dizer merdas com as quais as pessoas se identifiquem. E no fundo acaba por ser um idealista a escrever, mas imberbe. Pois. Um gajo que já passou os 40 e continua a escrever como um garoto de 16. Sim, tem aí uma diarreia de palavras. Sim, não é? sim, é isso. E que podia ser muito mais económico. Opa, e então, esta é a conclusão que eu cheguei, que é o Pedro Frases Feitas, parece-me aquele gajo que escrevia poemas no liceu, porque sabia brincar com palavras e impressionava. Quem nunca devia ter lido um livro, alguém devia dizer, foda-se, que poeta do caralho, man! É de Guimarães. Sim. Poeta do caralho. Ele interiorizou e continuou a escrever estes textos que impressionavam pessoas que nunca leram um livro. Depois os textos têm sempre esta pretensão, que é o princípio TED Talk, que é, se eu me abrir, se eu mostrar que sou humano, que tenho vísceras, tu vais identificar-te. O que não tem nada de mal, atenção. Sim. Não tem nada de mal. É o storytelling, não é? O princípio do storytelling. O mal é ser escrito com esta intenção. E é notório. O que torna o texto... Mas porquê é o mal ser escrito com essa intenção? Parece-me que é o abre os olhos. Abra los ojos, não é? Era a frase do filme Abra los ojos, que deu origem ao Vanilla Sky. Que é aquela coisa de... Eu vi uma entrevista dele e eu acho piada a isto, que é, o gajo critica gajos como o Raul Minhalma, que ele diz... parece-me uma boca ao Raul Minhalma. Eu vi uma entrevista ele a dizer, pá, quando vejo que a narrativa está toda lá, história forte, encaixa tudo no sítio certo, narrativa é forte, mas de repente falta-me ali alguma coisa, não sinto uma ligação emocional. E eu quando escrevo preciso de sentir essa ligação emocional, mas tem a mesma intenção, que é o pescar o olho ao leitor. Este pescar o olho constante ao leitor e sobretudo o idealista de o amor é isto, o amor é crescer, o amor é envelhecer, o amor é o dizer que és bonita mesmo quando és velha. Eu acho que mais do que isso pode haver aí alguma condescendência, isso não seja genuíno. Ele dizer, pá, eu vou escrever assim porque é esta merda que as pessoas gostam. E tem razão. Sim. E então mantém-se aí nesse mínimo denominador comum do sentimentalismo e também, pá, coitado, sequer também não sabe mais. Sim. Também. Opa, uma pessoa faz o que pode. Sim, faz o que pode, é verdade. Agora... Podia não fazer, podia estar quietinho, mas também... Agora, o escrever a metro está mais do que visto, não é? Que se calhar não implica, convém treinar, mas convém corrigir. Se calhar ter alguém que lhe corrija os textos ou qualquer coisa assim. Ele tem livros, pai, de 2.000 páginas. Pois, corrigir 2.000 páginas, puta que pariu. 2.000 páginas é tipo a piada infinita, mas em textos da pizza, não é? Opa, sim. É o Guerra e Paz da pizza. Guerra e Pizza. Não vou mencionar Tolstói nesta temporada, está bem? Não, mencionei eu. Ok. Logo ao primeiro texto, eu perguntei-me porquê. E foi aí que eu percebi que, se calhar, afinal, o Chagas Freitas faz pensar para além do texto. Mas o meu porquê vai mais nesse sentido. Porquê é que eu estou a ler esta merda? Tu sabes porque é que estás a ler. Eu sei. E então, este é um livro de crónicas, contos sobre amor, envelhecer juntos, orgasmos e tudo o que é espiritual / Deus. Mas Deus é sempre questionar, será que Deus existe, man? Tem esse lado edgy. Sim, não, edgy, é bué edgy. Ou Deus está na curva da tua coxa, sabes? Ele não tinha um livro chamado Deus está morto, ou vai-te foder Deus, ou uma coisa assim. Ele é muito cuidado. É ordinário, pá, não é? É ordinarão. Ordinarão. Pronto. O primeiro texto chama-se A Morte Entra-nos nos Olhos como um Pó Invisível. E tem... vou-te ler aqui uma passagem da primeira cover que ele faz, que é uma cover de António Lobo Antunes, que é deixar parágrafos a meio, tentar introduzir outras vozes, etc, etc. E então é assim a passagem. E então trouxe a cómoda e toda a casa estava cheia e ficou feliz comigo. O Afonso e o teu pai ajudaram-me a montar. Foram 3 horas tão boas. A vida, no fundo, pode não ser mais do que 3 horas tão boas. Aproveita-as sempre que puderes. Prometes? Tudo isto para te dizer que já fui quase milionário. Basta uma casa cheia para nada nos faltar. E um milionário é isso mesmo. Um milionário é alguém que tem tudo o que quer, não é? Eu tinha.
Quando fecho os olhos ainda tenho, mas às vezes temos mesmo de os abrir, como agora. O meu emprego, a minha mulher, a melhor esposa do mundo. Ninguém tenha dúvidas disso. Já te disse que tenho a certeza de que Deus só a levou para ter com quem casar? Ai, Deus encornou. Sim. A mulher dele era tão boa que Deus quis casar com ela. Deus é assim. Pronto, e temos aqui um momento de António Lobo Antunes da Temu, em que ele vai fazendo parágrafos, mas esqueceu-se é que tem de interpolar vozes. Não pode passar os parágrafos só por sem si. subtileza nenhuma. Não, é tudo... uma coisa... é tipo, a vida é a profundidade dos sentimentos e é tão bonito isto, e a vida é lindo, e o amor é bonito e fogo. Queres uma frase de contrário, Sérgio? Para veres o que é Chagas Freitas vintage. Não acredito em Deus, mas tenho fé de que Ele exista. Ok. Eu não sou do Benfica, mas tenho fé em que o Benfica ganhe. É isso? Sim, é isso. Sim. Um título de texto. O amor é meio sustento. E o outro meio também. É tudo. Podia ser o amor é tudo. O amor é um terço. Prefiro a música também. Dos Ornatos. Qual é? O amor é isto. O amor é isto e nada mais. E nada mais. Sim. Pronto. O próprio Chagas Freitas tem neste texto a definição dos seus próprios textos, em que ele diz: as construções frásicas eram básicas, as palavras usadas eram absolutamente rudimentares. Isso é a propósito de alguém. A propósito de alguém, que é uma história de amor entre uma letrada que gostava de ler e um analfabeto que não gostava de ler. Por amor, começou a ler e até escreveu um livro. Podia ser ela tornar-se analfabeto. E depois acabar a história com ela analfabeta e ele super letrado. Olha, mas isso era fixe. Isso era engraçado. Olha, não é? li esse livro, caralho. Ele tornar-se... chegar ao fim e não conseguir encontrar-se a meio do caminho. Mas o analfabeto tornou-se um escritor famoso nesta história. Ok. É claro que o livro dele fez um sucesso estrondoso. É claro que todos os livros dele daí em diante fizeram um sucesso estrondoso. Ok. Mas por ela. Foi por ela, foi o amor. Comecei a ler por ela. A gaja lê, estás a ver, e pumba. Vou-te ler um bocadinho. Vou-te ler uma história inteira. Aí, força. Vamos a isso? Anda lá, audiobook. Audiobook. A história é... Ainda pode ser hoje o melhor dia da tua vida. Vai ser agora, Sérgio. Ainda pode ser hoje. Uhum. Era uma menina que não gostava de chuva. Parágrafo. E começou a chover. Depois, a menina vestiu um casaco comprido e sentiu-se segura, até que percebeu, quando já estava na rua, que o casaco estava rasgado e deixava entrar a água toda. De seguida, a menina foi a uma loja e quis comprar um guarda-chuva. Estavam esgotados. Teve de comprar uma capa impermeável, daquelas amarelas e bem feias. Quando chegou à escola, é claro que todos a gozaram. Agora apetece-me ler como a Bruna Leix, sabes? Parece uma redação. Sim, disseram-lhe que parecia um trabalhador nas obras. E ainda a gozaram, mas quando perceberam que tinha também as botas rotas dos lados. A menina usou um tecido que encontrou no chão, desenrascou qualquer coisa para tapar as botas. Entrou para a sala com alguns minutos de atraso. Os suficientes para a professora já não a deixar entrar. Estava a decorrer o teste mais importante do ano e ela ficou cá fora, sem saber o que fazer. Para passar o tempo foi jogar voleibol com outras meninas que estavam no recreio. Adorava jogar vôlei. Era o seu desporto favorito, aquele em que muitos diziam que tinha um grande talento e talvez um grande futuro. O que não gostava era de cair, que foi o que aconteceu 1 ou 2 minutos depois. Esmurrou a cabeça aos joelhos e cotovelos. Tiveram de a levar para o hospital. Tinha medo de não poder jogar mais, de estar tudo perdido. Também tinha medo de ambulâncias, mas sempre lhe disseram que eram seguras. E eram. Menos aquela, que não parou num semáforo vermelho e não evitou o choque com o caminhão que vinha do outro lado. Ninguém ficou ferido, só a menina é que continuou ferida e com o casaco dos homens das obras e as botas rotas sem saber se iria poder voltar a jogar vôlei ou conseguir passar de ano. Para além disso, não havia nenhum médico disponível e teve de esperar 4 ou 5 horas para ser atendida. Por causa do socialismo. Não sei se leste a Maria Francisca, é de socialismo isto. Quis ligar à mãe, mas o telemóvel estava sem bateria. Ficou sozinha, com pequenas gotas de sangue seco em algumas partes do corpo, sem que ninguém se preocupasse. Cá fora a chuva continuava a cair. Lá dentro a menina continuava à espera. De repente a porta abriu-se e entrou um menino da idade da menina. Ou mais ou menos da idade da menina. Sorriram um ao outro, disseram olá um ao outro, contaram a vida toda um ao outro. E quando há bocado, mais de 60 anos depois, lhe perguntaram qual havia sido o melhor dia da sua vida, o dia mais feliz da sua vida, o dia que mais gostava de relembrar
para sentir que a vida valeu a pena, a menina respondeu que foi sem dúvida nenhuma aquele mesmo dia em que havia uma menina que não gostava de chuva e começou a chover. Porque conheceu o menino, é isso? É. Moral da história. Olha para as coisas más, que consideras más, como potencialmente boas. Esse texto tinha muito mais piada se fosse tipo aquele sketch da Minha Vida Dava um Filme Indiano. Sim. Dos gato fedorento, Sim. não é? É bem urso! Sim. Podíamos fazer isso em sketch, não era? Sim, e depois... Olha, eu tenho uma filha que tem um casaco amarelo. O que é que aconteceu? Estava a chover. Tem um casaco roto. Começou-lhe a entrar água dentro do casaco. Depois, ela chapiscou, caiu numa poça e viu, oh, foda-se, tenho a bota rota. Ai, com caralho. Depois veio o urso e disse, vou-te violar. E violou. E teve ali a violar, pumba, pimba, pumba, pimba. Sim, ele podia ter esticado isso ao absurdo. E no final dizer, mas no final apareceu um rapaz e disse, dama, dá-me o teu número de telemóvel, por favor. Tens Insta? Tens Insta? E ela, tenho Insta, dei-lhe o Insta. E passado 60 anos, ela disse, o dia mais feliz da minha vida foi o dia em que ele me pediu o Insta. Sim. Então, mas e o urso e a mulher? Ah, isso já nem me lembro. Sim. Isso já nem me lembro. Opa, sim. Eu queria aqui relembrar as pessoas que eu li a versão reduzida do Prometo Falhar, em que tem só os textos bons. Ah, sim. E então, Sérgio, vou-te ler um poema para tu interpretares, pode ser? Pode. Chama-se Conto de Falhas. Um trocadilho, ok. Havia um homem que amava uma mulher e havia uma mulher que amava um homem. Um dia separaram-se e viveram felizes para sempre. Mentira, não se separaram. Ai, foda-se, isso justifica uma página de um livro. Isso não vale a tinta gasta a imprimir essa merda. Uhum. Mas é super profundo. É. Um homem amava uma mulher e a mulher amava um homem. E viveram felizes para sempre. Um dia separaram-se e viveram felizes para sempre. Sim, eu sei, mas o separaram-se é um red herring. Separaram-se, não acredito. Não se separaram. Mentira, nada. Vá, pronto. E às vezes podia-se ter separado e ser felizes na mesma, sei lá. Às vezes as pessoas precisam... Não é? Valha-me Deus. Ok. Sai mais uma frase de contrários. Comecei a amar-te no dia em que te abandonei. Não há um livro com esse nome. Ah, sim. É do Raul Minha Alma, não é? Yeah. No dia em que me mandaste para o caralho foi quando eu comecei a sorrir. Uma coisa assim, não é? Foram as palavras dele quando 10 anos depois a encontrou por mero acaso no café. Ficaram horas a conversar, até que ele, nestas coisas, era sempre ele a perder a vergonha, por mais vergonha que tivesse daquilo que tinha feito, lhe disse com toda a naturalidade do mundo que queria levá-la para a cama. Encontrou-a 10 anos depois e disse, vou-te foder, vou-te comer. Encontraram-se por acaso no café e tiveram horas. Ele, olha, e se... Sim, só naquela. Eu te levasse para a cama. Espera aí, 10 anos depois, estás bem boa. E se eu te derramasse os meus leites dentro de ti hoje? Porque é a cena desses livros é que ninguém fala assim, não é? Não, claro que não. Não é assim, olha... estamos aqui, apanhar na seca, e se fôssemos foder? Sim. Então... Olha, ok, já te ouvi, portanto é aquela parte que eu demonstrei, estou-te a ouvir, percebes? Que as gajas curtem, que ouça, mas o meu pau está aqui rijo, e portanto, este pau não vai abaixo sozinho, e se viesses tu baixar-me o mastro? Preferi ler esse livro. Ok, Sérgio, sabes uma coisa? Cada instante... merece um orgasmo. Não. Espera, imagina. Eu acho que isso desvaloriza o orgasmo, sim, não é? Cada instante merece um orgasmo. Ora, eu hoje tenho de ir pagar as finanças e de repente lá, ai foda-se, olha, já foi. Mais um. E agora como é que eu vou com esta mancha nas calças? Sim, o pessoal tinha de andar com calças tipo de... Um babete de pila. Sim, tinha de ser qualquer merda de género. Não, eu acho que os orgasmos têm valor porque não acontecem a cada instante. Acho que a cena eu acho que 5 orgasmos por dia se calhar já é muito na nossa idade. Não, e 5 por dia já... Não, um em cada instante. Um em cada instante. O que é o instante? Como é que defines o instante? Pá, o instante é isto, sabes? Lembras-te daqueles anúncios, cada vez que estalas o dedo morre uma criança em África? Imagina, olha, por cada instante destes... estás-te a vir. Pois, mas se o estado constante da pessoa fosse a ter um orgasmo, fosse a derramar molho,
Opa, olha, há um livro que eu gosto muito de banda desenhada, que era de um gajo de Coimbra, de Ricardo Ferran, que era a criança que não parava de urinar, que há um dia que começa a mijar e não consegue parar, então tem de refazer toda a sua vida com esta constante que tem ali um expressor de mijo. Sim. E depois estavas tu tipo, no trabalho, ao pé do dispensor de água, e o pessoal, os homens todos com cara de orgasmo, todos... Tipo Al Pacino, não é? E para te concentrares no trabalho também não dava, não é? Não dava. Tipo, e depois aquelas piadolas, não sei o quê, vou buscar um café, queres nata? Mas sabes que o Chagas Freitas também tem este lado que é... Pá, o mundo não é só feito de sentimentos, é feito de foda, estás a ver? Sim, tipo o Raul Minhalma precisou de criar um alter ego. Não, o Chagas Freitas... Chagas Freitas não. Ele junta os dois. Sim. Ok, então, sim, o Pedro Pau Feito... o Pedro Chagas Freitas e o Pedro Pau Feito. Okay. O Pedro Frases Feitas e o Pedro Fodas Feitas. Fodas Feitas, sim, podia ser. Então, cada instante merece um orgasmo. Invento. Tento provar-te que os poemas são feitos de carne, nunca de versos. O que está bem? Pá, é visceral, meu. Sim. As cenas são viscerais, estás a ver? Eu escolhi alguns contos, não vamos mencionar todos, contos, crónicas, não sei, merdas que saem da cabeça, posts, e então escolhi aqui estas repetições que eu gosto, ele faz muito repetições também. Começar assim os parágrafos todos com a mesma frase. Com a mesma frase, que é uma cena típica de garoto. Yeah. Deus me salve de não te ter comigo, é o nome do conto. Amo-te tanto, mas hoje tenho de levar o carro ao mecânico. Opa, não é contraditório. Sim, não é contraditório. Não, já vais perceber o porquê, sim. Não é? Amo-te tanto, mas hoje tenho de ir ver o treino do miúdo. Amo-te tanto, mas hoje tenho de ficar até tarde no escritório. Amo-te tanto, mas hoje tenho de me deitar cedo. Amanhã é aquela reunião importante que te falei. Amo-te tanto, mas hoje não estás. Cheguei à hora combinada para te levar a jantar e tu não estás. O miúdo também não. Deve estar no treino, deixa-me cá ligar. Ninguém atende, nem tu nem ele. Pronto, o que é que achas que vai acontecer? Morreram os dois. E ele morreram. Morreram ou ela deixou, foi assim uma cena. Yeah. Isso parece a cena... sim, ela pediu o divórcio, porque pronto, é uma cena sobre indiferença, percebes? Foste levar o carro ao mecânico... Nós combinámos amar-nos, mas eu hoje tenho a minha agenda cheia. Houve lá, eu de lingerie... no quarto à espera, e tu levas o carro ao mecânico para mudar o óleo do carro e o meu óleo e o meu óleo, não tratas disso? Eu estou muito lubrificada, por isso olha, vou-me divorciar. Isso não acho que seja contraditório as pessoas terem vida própria para além do amor. Sim, é isso. Buscar o miúdo ao treino acho que é essencial, que o miúdo vai deixar o miúdo à espera no treino horas porque está em casa à mala? Não, isso não... Está em casa a mamar. Desculpa, filho, espera aí mais 3 horas que o pai está aqui a satisfazer a mãe. Sim. Não, tu estás no treino, mas o pai veio aqui a casa. É que essa ideia demasiado hiper romântica de amor, assim, quase essa codependência. Sim. Porque isso não é fixe nem em relações também, não é? Sim. Porque as pessoas têm de ter coisas para além da relação, senão... Não, e para ele escrever tanto, isto é que eu acho piada, que ele diz a cena de... Ele é um compulsivo, um escritor compulsivo. E, portanto, o mercado não acompanha o ritmo dele. Se ele escreve assim tanto, como é que ele depois tem tempo também para amar se está a escrever, não é? Pois, olha, amo-te tanto. Eu tenho tempo para escrever sobre amor, não tenho tempo para o amor. Amo-te tanto, mas tenho de escrever um livro da pizza. Não, mas tenho de escrever 300 livros da pizza este mês. Sim. O mercado não dá vazão. Mas é isso mesmo. Vou-te ler um poema de molho. Pode ser? Está no texto, quero sobretudo o que me assusta. Quer a ruga esquisita, a mão descuidada, a estrada arriscada, a chuva, o vento, as unhas cravadas, o animal do instante. Quero ainda tentar o que ninguém fez, olhar para o imperdoável, gastar como um louco as possibilidades. Quero, sobretudo, o que me assusta,
o abismo em segredo, o interior das tuas pernas, a maneira como o suor te escorre no centro do peito e a forma impossível como te exprimes quando te vens. Ui! Forma impossível. Forma impossível quando tu vens! Sua porca! Pronto. Vou-te ler também um facto. A obra-prima... Peraí. Fala para o micro. Desculpa. Ainda não escrevi a obra-prima e só tenho mais coisa, menos coisa, mais 700 mil milhões de frases para o tentar. Para mim é um facto. Mais algumas, provavelmente, tenho a certeza de que vou morrer de caneta na mão ou de computador no colo. A última frase será qualquer coisa como desculpem qualquer coisinha, mas leiam. E, sobretudo, amem. Ainda não me besuntei todo de chocolate, ainda não rebolei na areia depois de vir do mar vezes suficientes. Ainda não fui à Lua, nem a Marte, nem sequer à China. Pá, é um homem ambicioso. Yeah. Isso está aí uma carta de motivação. Sim. Ainda não sei, sobretudo, a cor das tuas cuecas hoje. E isso é o que mais me custa, confesso. Viver é insuportável e é tão bom. Foda-se. Acaba assim este texto. Viver é insuportável e é tão bom. Foda-se. Olha, é uma grande frase para meter numa t-shirt. Não, mas é uma boa punchline. Ele É. escrever sobre não fui à China, não fui a Marte, eu tenho tanta coisa para fazer, mas No no fundo, fundo o isto que é eu o- quero é saber a cor das tuas cuecas. Isto dava uma música ao contrário dos Da Vinci. Ainda não fui à China, ainda não fui a Marte. Não Pronto. fui a Marte, A Marte. a Marte, a Marte, a Marte. Yeah. Ah. Pronto, queres que eu te leia então onde está o Prometo Falhar? Sim. É num texto que se chama O Erro das Pessoas é Procurar o que Não Existe. Deixa assentar, está bem? O erro das pessoas. Ok. É que uma pessoa depois, lá está, se tu leres rápido, tu vês, wow, man, é os contrários, tipo, subverteu completamente aquilo que estamos à espera, não é? O erro das pessoas é procurar o que não existe, já Não, procurar? é procurar o que não existe. É, já O me tinha erro- esquecido, vê sim, lá tu. O erro das pessoas é procurar o que não existe. Isso quer dizer que as pessoas, quando procuram o que existe, não erram. Deve ser. Ok. É o Vasco da Gama. Yeah. Para o Vasco da Gama aprender. Ok, prometo falhar. Prometo amar-te até ao limite, beijar-te até à última fronteira. Agora vou fazer com a voz mais assim. Correr quando bastava andar, saltar quando bastava correr, voar quando bastava saltar. Prometo abraçar-te com o interior dos ossos. Percorrer-te a carne com a fome absoluta, ir à procura do orgasmo todos os dias, a toda a hora, encontrar a felicidade no doce absurdo que soubermos destinar-nos. Prometo falhar, sem hesitar. Prometo ser humano, aqui e ali ser incoerente, aqui e ali dizer a palavra errada, a frase errada, até o texto errado. Sim, eu sinto que li todos os textos, para mim foram errados. Então, ele promete, ok, abraçar com a parte de dentro dos ossos. É Eu gosto o abraçar-te, a parte de dentro dos ossos. Com a parte dentro dos ossos. É um abraço muito apertado, imagino Sim. que seja isso. Sim, mas é cansativo lidar com uma pessoa assim, não é? Epá, muito cansativo. Intensa. É muito intenso isto, é. Olha um título fixe. É mais fácil não amar, mas que merda andamos aqui a fazer se não amarmos? O que é que andas a fazer, Sérgio, se não amares? Pá, mas que merda, não é? Não é o que é que eu ando a Merda. fazer, mas que merda. ando Mas eu que a merda fazer. é que andas a fazer se não amares? Ele perdeu uma oportunidade de dizer, mas que caralhos andam vocês a fazer Sim. se não amarem, não é? Sim. Porque acho que é Deixem-te- mais poderoso se É. é para aí, mas que caralhos, não é? Mas se quer o pessoal de Lisboa nem a gostar. Yeah. Queres mais um título de contrários? Há feridas que parecem amor. Eu tenho aqui outras possibilidades, está bem? Há gangrenas que parecem posto do sol. Há herpes que parecem felicidade. Há merda que parece literatura. Pode ser? Há hemorroides que parecem o sorriso de uma criança. Sim, é isso. Opá, esta cena dos contrários, eu não sei porque é que... Olha, ele dá curso de escrita criativa, mas e se ele próprio fizesse um curso de escrita criativa? Não dá, meu. Esses cursos para mim são uma fraude. Que Uhum. é, ok, podes aprender algumas coisas em termos de estrutura, em termos de disciplina, em termos de método, mas ou sabes ou não sabes. Pois não sei. Não sei. Basta ver a quantidade de escritores bons que tiveram aulas de escrita criativa e a quantidade de pessoas que tiveram aulas de escrita criativa e não se tornaram bons escritores. Yeah.
E é fazer essas contas, que eu não as vou fazer porque não tenho vida para isso. Eu não sei se já disse isso, eu fui uma vez a uma apresentação do livro das baleias, não sei o quê, do Afonso Cruz, como é que é? As baleias que não sabem andar, não sabem dançar. Sim, pronto, o livro é muito fixe. Eu tenho ideia desse livro. Sim. Olha, é um livro bom que é baseado numa história real, quando os Estados Unidos, em tempos de Guerra Fria, decidiram mandar músicos de jazz para países de leste, para os países de leste ficarem com uma ideia melhor dos Estados Unidos. A baleia que não sabia voar. As baleias não sabem voar. Yeah. É assim, não é? Espera aí, eu já vou ver. Não, mas isto para dizer que eu fui ver a apresentação desse livro e o Afonso Cruz também dá aulas de escrita criativa, mas ele diz que só tem 2 princípios para a escrita criativa e que obriga as pessoas a fazer. O princípio número 1 é escrever, o princípio número 2 é acabar de escrever o que começaram. Sim, há outro conselho, que eu não sou escritor, mas acho que é importante, é ler também, não é? Pois, olha, o Gonçalo M. Tavares também diz que não é possível ser bom escritor se não fores bom leitor. Pois, acho que isso é importante. O livro chama-se Nem Todas as Baleias Voam. Foda-se, consegui falhar tudo. Sim. Nem todas as baleias voam, sim. Chegamos aqui ao meu texto preferido, Sérgio, que é o texto A Vida é Pequena Demais para Perdermos Tempo em Algo que Não Envolva Amor. Não, meu. Perdo tempo noutras coisas. Jardinagem, por exemplo. E então, este era um texto que podia ser uma história de amor bonita, de alguém que ficou apaixonado à primeira vista, mas se olharmos de perto esta história, não é mais do que a história de um stalker. Porquê? O livro começa com a seguinte frase: de maneira que comecei a amar-te pelos pés, trabalhava na sapataria do centro comercial. Isto é, foi um gajo que calçou uma senhora, e deve ser como o Tarantino, tem fetiche dos pés, e ficou apaixonado. E a seguir, o gajo começou a perseguir esta senhora para ver quais é que eram os hábitos de consumo dela, e começou a ir trabalhar para os sítios onde ela era cliente para ele poder atendê-la. E chega aqui a um ponto... Arranjar sempre trabalhos nesses sítios? Sim. E chega aqui a um ponto em que ele diz isto: não creio que alguém tivesse tirado o curso de massagista tão rápido como eu. Foram 2 semanas intensas, mas fui até ao fim. Fiz os testes todos num só dia. Cheguei a casa e nem sabia onde colocar os braços. Por acaso até sabia. Bastava colocá-los em ti e estava pronto para mais 3 ou 4 cursos iguais de seguida. Gostava mais do que tudo que te passassem a felicidade pelas costas. Eras fiel à Marisa? Há mais de 5 anos. Todas as semanas estavas lá para ela te libertar do peso dos dias. Uma executiva de sucesso como tu sofre tanto para se impor, não é? Já não sei bem como, mas convencia a ficar de folga num dia em que tu vinhas, provavelmente até tive de sair com ela, só para poder tocar-te. Mas quando de repente a pele do final das tuas costas nas minhas mãos senti que podia morrer ali. Pois, não é a forma melhor de aproximar-se de uma pessoa. Epá, tu convenceres a massagista de sempre a não estar no trabalho daquele dia, saíste com ela... Mas isso faz lembrar aquela série You, não é? Exatamente. Mas se for feito com essa intenção, nada contra. Agora, nada contra. Não é uma história de amor fixe, é uma história de um stalker, é uma história creepy, pronto. É uma história creepy. Há aqui outra... Mas isso é aquela música dos Paliço, o I'll Be Watching You, não é? Sim. Muita gente tem essa música como uma música... de casamento. De amor e de casamento, e é uma música sobre que o Sting escreveu sobre uma aluna que ele perseguiu. Que o perseguiu. Yeah. Que é uma música de stalking. Mas aqui há uns anos, está uma senhora a contar a história de amor com um namorado dela, e ela a contar que, eu andava na rua e estava a sentir que estava a ser perseguida, e era um BMW, e eu comecei a ver a matrícula e não sei o quê. E depois, mais tarde, uma vez fugi, ameacei o condutor do BMW que ia fazer queixa à polícia, e ele saiu do carro, não te lembras de mim, eu encontrei-te não sei quando, não sei o quê, e começaram a ter uma relação aí. Pois, às vezes funciona, às vezes funciona. Às vezes funciona. Mas achei piada a senhora a contar aquilo como uma história cómica, uma história, olha, conhecemos assim, andava a ser perseguida por um BMW, ele depois sai de carro, eu pensei, és tu. E, olha, felizmente era o amor e não o meu assassino violador, ok? Felizmente. Sim. Era 50-50, ok? Era um BMW, se fosse um Renault Clio, se calhar não tinha essa sorte. Sim. Um Seat Ibiza 2 lugares. Ok, depois do stalking temos o voyeurismo.
Da minha janela vê-se o teu corpo. É mais ou menos às 10, tu jantas e depois ficas ali naquele cadeirão na esquina da sala, fumas um cigarro, às vezes 2, olhas para o espaço imenso da cidade, as luzes paradas, os lugares vazios, e eu imagino que estás a olhar-me. É nesses momentos que me emociono, o fumo pelo ar da tua sala e eu a fumar contigo, e não vejo intimidade maior do que um cigarro a 2 no silêncio mais profundo da noite. Mas ele está ali a ver fantasista. da janela dele. Está ali da janela dele a ver todos os dias. Epá, ele que veja a novela, meu. E a seguir, ele diz isto. Eu quero aqui dizer que este stalking também correu bem. Porque ele não só observa à noite, para dentro de casa, ela não está à varanda, está dentro de casa, ok, e ele observa a fumar no canto da sala, mas quando ela vai correr, ele está no mesmo parque a andar de bicicleta. E então vê isto. Da minha bicicleta vê-se a tua liberdade. Corres ao fim da tarde no parque mais perigoso da cidade. E eu protejo-te para me proteger do teu fim. Vigio-te a uma distância segura. O rio lá ao fundo, os mitras olham-te e eu tremo. Um dia isto corre mal, passo por eles e faço-me de mau. Eu que nunca bati em ninguém e que era a chacota da escola, para ti faço-me de herói. E se for preciso sou mesmo. Hoje paraste mais cedo do que o costume e estás dobrada, não sei o que se passa e estou assustado. Não és mulher de parar a meio do que te magoa. Agora sentaste e fechaste os olhos de repente, o corpo desligado e eu não aguento mais. Para a bicicleta e agarro-te com força. Felizmente é só um desmaio e tu acordas. Eu contigo nos braços e os teus olhos a abrirem-se. E não vejo intimidade maior do que abrires os olhos e encontrares os meus. Essa fantasia de pá, eu tenho de a salvar. Sim, é outra. A minha questão aqui é pá, amar à distância, paixões platónicas, aquela coisa, faz parte na adolescência. Imagino que isso se bata muito em adolescentes. Adultos, se calhar não. Isto é um adulto a escrever. Pois é, isso é um adulto. Isto é um adulto a escrever, em que a fantasia é ver uma senhora a correr no parque. Ela é a rapariga mais bonita da escola, ela nunca na vida me vai dirigir a palavra e eu vou ficar aqui. Pá, isso parece esse tipo de histórias. Agora, quando em adultos, quem és vizinho dela, fala com ela. Diz bom dia, qualquer merda. Sim. Não é estar de sorrateiro ela a fazer exercício e tu de bicicleta atrás. É fantasiar uma situação em que ela é atacada por mitras para tu ires salvar, não é? Isso não... Sim, e ali nem foi atacada, desmaiou. Sim, desmaiou. Agora, Sérgio, diz-me o que é que tu farias se fosse o porteiro deste prédio, está bem? Mandava-lhe um balásio. Não, calma. Que é, o texto chama-se Os Nossos Dois Corpos Debaixo de uma Lua Só Nossa. Este foi um texto que mereceu ficar. Eu queria dizer, isto é o best-of, prometo falhar 10 anos. Sim, todos estes que estás a ler são selecionados. Passaram pelo crivo de 10 anos em que o Chagas Freitas amadureceu e chegou à conclusão, não, estes textos merecem. E então ele está a descrever um relacionamento. O relacionamento não é só espiritual, união, etc. É também foda. Queria que soubesse isso. Não há uma coisa sem outra, senão... Ele diz, a determinada altura, diz isto. Haveria mais gemidos do que alguma vez houvera. Os vizinhos fariam queixa ao porteiro. O porteiro ligaria, diria, sem saber como, que estávamos a incomodar com os nossos barulhos. Eu diria que não seria um porteiro a impedir-me de amar. E voltaríamos para os gemidos só para mostrarmos quando se ama, nem os decibéis podem ser medidos. Isso parece... Podia ser uma música de Pink Floyd, não é? Se o porteiro mande parar de gemer. Sim. Senhor porteiro, eu vou continuar a foder. Sim, este prédio é meu. Não é o senhor que me vai impedir de amar. Querida, continua a ganeira. E ela... E ele... E os vizinhos todos... E o porteiro, mas desculpe. Olha, mas isto é o hotel da Euro Disney. Está aqui muitas crianças... Porteiro, vou continuar a foder. Sim. Não és tu que me vais mandar parar de foder. Sim. E começava a seguir. Este é para ti, porteiro. Uma, esta é a foda que eu dou. O autoritarismo, acho que é o porteiro ser a imagem da pessoa autoritária que te quer impedir. O porteiro não sabe ver que eu só quero foder. O porteiro não está a ver que
que eu só quero foder. Ora, imagina, esse porteiro é um bocado o equivalente aos condutores de autocarros dos Super-Dragões, não é? Querem que eles parem de se divertir, mas não, ele... Opa, este porteiro está a impedir o amor. Olha, desculpe, senhor Pedro, olha, doutor Pedro, porque não é? É doutor. Yeah. Olha, doutor Pedro, importa-se de foder um bocadinho mais baixo, se faz sabor? Sim. É que os vizinhos estão... Cala-te! Sim, olha, seu já ditador! Já passa das 10. E foder a esse volume é antes das 10, ok? Ele... Cala-se! Se a minha mulher geme como uma porca é porque me ama! Vistes? Quem és tu para me proibir de amar? Yeah. Mas sabes tu que amar bem é melhor do que amar mal, porque amar mal, eu sou muito bom a amar mal. Sim. Só não geme quem não ama. Olha, eu dava um livro. Só não ama quem geme. Não, isto não faz sentido. Ai, com caralho. Ok. E depois, lá está, ele devia estar meio atónito de estar a gritar tanto, porque assim sai uma bela frase da pizza, que é: só o que ultrapassa todos os limites pode mudar o mundo, sabias? Não, por acaso não. Perguntarias tu, o corpo nu, a janela aberta e os vizinhos da frente, como sempre, apaixonados pela aritmética perfeita do teu corpo. A aritmética perfeita do teu corpo. É inveja, ele só liga ao porteiro Sim. por inveja. Há pessoas que dizem, foda-se, olha aquela gaja bem boa, e outros que dizem, que aritmética perfeita. Aquele corpo, sim senhor. Não, o porteiro a ligar, olha senhor, doutor Pedro, pode foder mais baixo? E ele... Você não percebe que eu estou a mudar o mundo? Sim. Através da foda? Sim. Os limites dos decibéis não podem mudar o mundo. Só decibéis ilimitados, grunhidos na noite, na lua que é só nossa. Ok? Puta que pariu. Ok. Eu a responder da maneira possível, a dizer-te que não acreditava que houvesse limites desde que conhecia o interior dos teus lábios. Yeah. Tu dime o interior dos teus lábios. O que é o interior dos lábios? É a parte de dentro dos lábios. Aquela está encostada às gengivas? Que ele vai lá lamber a parte de dentro. E ele, mas não me queres dar um linguado com a língua? Não, quero-te lamber o interior dos lábios. Mas ali entre o lábio e o dente. Mas é só o interior. Exterior não é comigo. Exterior é para o cão. Para mim é só meu. Eu não sou superficial. Eu gosto do interior das pessoas. Beijar o exterior dos lábios é para pessoas superficiais. Eu lambo a parte entre os lábios e as gengivas. Eu sugo-te o tártaro dos dentes. Exato. Ok. Foda-se. Tu de imediato dirias, com aquele teu jeito de menina ingênua e ao mesmo tempo de selvagem e domesticável, que adoravas a maneira como eu usava as letras para te abrir as pernas. Sim, ele começava. Sabes que depois do A... E ela, ui, ai a minha perna. E ela, a seguir vem o E. E ela, ai, tanto molho de senhora. E ela... Ele abria as pernas com letras. Opa, eu adorava... O depois do O, a seguir... O depois do O faz o A e O. Eu adorava... A seguir bota o... Eu adorava ter acesso às mensagens de Pedro Chagas Freitas, apaixonado. Ui... Deve ser incrível, meu. Epá, eu acho que se calhar elas iam para a cama com ele só para ele parar de falar. Sim. Acho que devia ser isso. O Pedro Chagas Freitas em modo sedutor deve ser imparável. Deve ser uma coisa. A maneira como eu usava as letras para te abrir as pernas e sem eu dar por isso já estava outra vez dentro de ti. As tuas coxas molhadas nas minhas ancas e todos os orgasmos outra vez possíveis. Todos os orgasmos outra vez possíveis. É só confiança e certezas. Pá, é giro isto. Estás a gostar, Sérgio? E o pessoal do prédio, olha, mas eu tenho de ir trabalhar amanhã e o bebê não dorme. Sim. Eu, Tu se não fodes não amas, sabes? Eu gosto. Agora tiveste um momento de Tourette de Chagas Freitas. Sim. Sendo assim uma frase. Sim. Tourette de Freitas.
Só se apaixona quem fode como um rinoceronte, percebes? Ok. Sérgio, agora vou-te ler um poema. Ama como um poeta, fode como um rinoceronte. Olha, vou-te ler um poema que se chama, e que mereceu, mais uma vez, ficar dentro deste livro Best Of, 10 anos, prometo falhar, que se chama Amanhã Fica Muito Longe. Eu quero que tu depois faças aqui uma interpretação, pode ser? Sim. Vamos lá. Faz algo que te assuste, diz piadas, ama sem olhar a quem, come chocolates, ama só quando te sentes alguém, beija de língua, sonha com algo impossível, orgulha-te de cada ruga, ri-te de ti, sonha com algo possível, ri-te dos outros, imagina o teu pior inimigo sentado na sanita, ri-te de tudo, nunca penses que brincas demais, chora, salta a corda, leva quem amas para um motel, atira-te ao mar sempre que podes, ama ao sol, abraça, ama a chuva, perdoa quem amas, ama ao vento, perdoa quem não amas, nunca desistas de um orgasmo, partilha, ajuda, olha, faz questão de tocar com a pele, sorria quem te quer bem, abraça com força, sorria quem te quer mal. Não tenhas medo de desistir, sê o único, não tenhas medo de não desistir, respeita a maioria. Sê feliz com tudo o que temes, caga na maioria. Dá tudo o que tens a todos os que amas, vai ao contrário só porque te apetece. Casa por amor, vive por amor, arrisca, pisa ao risco, prossegue, avança, faz opções em nome do prazer, insiste em estar vivo, vem-te periodicamente. Continua esta lista todos os dias, a toda a hora. Já. Isso parece o Trainspotting, aquela parte do... Live life, sim. Não é? Yeah. Mas eu houve alguns que eu gostava de destacar, que é o teu inimigo na sanita. Imagina o teu inimigo da sanita. Porquê? O que é que isso... É para humanizares o teu inimigo. Mas, e sobretudo para o menorizares. Olha, mas gostas do vento periodicamente? Já não é a todo o instante. Periodicamente aceito, ok. Sim. Mas depende também, se for... Tipo, periodicamente, segundo todos os períodos, primeiro período, segundo período, terceiro período. É que ainda por cima agora é semestres. Pois. É fodido. Yeah. Eu não sei. Eu não... Lá está. Isto custou-me imenso. Ainda bem que o livro é pequeno, mas continua a ser demasiado grande. Podia ser maior. Yeah. Tiveste sorte, até. Por acaso tive, mas demorei quase um mês a ler esta pois, merda. Dentro do azar tiveste sorte. Eu comecei a ler este livro há praticamente um mês. E estás aí a saltar páginas à força toda, ou seja... Estou porque a partir não daqui... Não encontraste nada digno de nota. Não, mas espera, que depois estamos a acabar e eu vou-te destacar o último texto, que é o texto... É o penúltimo texto, que eu acho que merece o fim, que é: o eterno dura o tempo que nós duramos. Que é uma frase perfeitamente banal, que é: as pessoas estão vivas... Enquanto estão vivas. Não, as pessoas estão vivas em ti enquanto tu te lembras delas, enquanto estiverem na tua memória. Isso é o que se diz nos funerais. É. Okay. E este é a mesma coisa, o eterno dura o tempo que nós duramos. E então, ele tem muitas histórias destas, que é... duas crianças e que depois dá o salto para velhos que viveram sempre juntos. Porque isso também é uma merda chunga, que é, já a história da menina era essa, não é? Uhum. Que é, pá, aconteceu-me tudo, depois puma, conheci o menino passado 60 anos, mas quem diz que esse é o ideal do amor? Claro. Tu tiveste namoradas quando eras criança? Sim. Tu imaginas? Tipo, não. Não é necessariamente bom isso. Não, tipo, não é. Aliás, até podes olhar com carinho para esses tempos e não sei o quê, mas aquela coisa de, epá, que bonito, eles conheceram-se aos 10 anos e ainda estão juntos. Quando me falam, pá, até podem ser casamentos felizes, eu acredito que haja, mas o meu instinto é pensar, o que é que eles terão perdido a meio do caminho? Pois é isso. Houve ali, sequer tinha desfeito bem ter um intervalozinho, até podiam voltar, não é? Sim. Mas lá está, atenção, eu não estou a julgar, até conheço casos assim e até pessoas que tudo indica que têm boas relações. Uma pessoa nunca sabe verdadeiramente. Claro. Mas conheço casos assim. Sim, mas no fundo ele é idealizar. Esta coisa de idealizar. E a idealização que ele faz vai ao encontro das histórias da carochinha ou as histórias de encantar. Pronto, e é isso. Mas o penúltimo, então, conto, pá, termina com esta frase que eu gostei e acho que esta vai ser a minha última citação do livro, depois podemos analisar, que é: és a minha rainha, Espera, outra vez. Que eu estou nervoso agora, Sérgio. Calma. És a minha rainha, por mais merda que te escorra pelas calças. Desculpa. É sério? Inventaste agora? Não, está aqui.
Eu vou ler outra vez, Sérgio. És a minha rainha por mais merda que te... És a minha rainha por mais merda que te escorra pelas calças. Desculpa, as rainhas não se medem aos palmos, muito menos aos excrementos. Chega-te aqui. As rainhas medem-se pelo que conseguem reinar no interior dos outros. Gosto de ti e eu choro. E coloco a coroa. Estou bonito para ti? Estou? Ele está a falar da cena de envelhecer, não é? Que ele Sim. vai continuar a amá-la mesmo quando ela se caga toda e é feia e tem as mamas. É isso, não é? Isso dito assim é superficial, não é? Sim, mas é uma coisa... Mesmo cagues toda, pá. Mesmo, olha, no teu pior momento, que é tu toda borrada, ali, pumba, meia feijoada na cueca, eu amo-te bué. Vais ser minha rainha. Amo-te bué. Sério. Mas é que imagino que é uma coisa que ele diga alguém por quem está apaixonado. A mulher dele, a namorada dele, olha, eu amo-te tanto e vou-te amar para sempre, mesmo que te cagues toda, mesmo que o teu esfíncter já não tenha um mínimo de controle e aquilo saia tipo cascata e tu estás no sofá e eu tenho que pegar em ti e aquilo está cheio de merda e tu mijas toda e a casa toda cheira mal e tu já nem me reconheces, tipo... Entretanto, a tua demência... Olha, eu vou continuar a amar-te. E estares a colocar uma imagem mesmo horrível e pouco subtil. Porque isso é uma coisa que pode ser dita de uma cena subtil. Porque, de facto, eu acho que isso é o supra-sumo do amor, não é? É Mas, isso mesmo. Mas, dito assim, é gratuito. Sim, é uma coisa... E é uma coisa de choque. Ele usa muitas coisas de choque, que é visceral, mas é mesmo... Ui, isto é para mexer contigo, puto. Estás a ver? Mexe contigo. E pronto, sabes que é que ele está no jantar romântico e diz isso? Olha, eu amo-te tanto, mesmo que cagues toda. E ele, é? Então? Que não seja por isso. No dia do casamento. No dia do casamento. Que não seja por isso, cago já no bolo da noiva. Sim. Vamos testar esse amor. Tu achavas que o bolo era castanho de origem? Não era. Não, era branquinho. Agora vamos fazer a primeira dança. Não. Primeiro vou cagar aqui no meio da quinta, Sim. com toda a gente a ver, e quero ver se tu aí amas como dizes que me amas. Sim. Só aí é que vamos perceber. Vamos ver. O quanto me amas. Pronto, Sérgio, este é o livro. Não tem um fio condutor, portanto, digamos que é o que é. São crónicas. É um livro, eu classificaria isso como um livro de crónicas. E nesse sentido não é tão mau como eu achava que era. Porque algumas das que tu leste são de rir, mas não são a salada de palavras que eu às vezes via no Facebook. Sim. No Facebook aquilo atingiu um nível que eu não percebia como é que era possível. E nota-se que ele fez alguma edição para livro em que não está tão maçudo. Sim, é verdade. Confirmo. Mas não era algo que eu lesse. Mas também, olha, cada um sabe de si. Sim. E pronto, tendo em conta isto, quantas pizzas darias a isto? Eu vou começar bonzinho. Eu daria 7. 7 pizzas? 7. Não, 9 para mim. Não dou 10. Não é... Para mim é 9. Mas não é danoso para a sociedade, acho eu. Está bem, não é danoso para a sociedade, mas bem não faz. Está bem, mas também não faz mal. Isso já é muito. Pronto, é isso. Já é muito. Sim, mas pensa assim. Então vamos comparar isto bem ao não medicamento faz... homeopático, que é bem não faz, mal também não. Mas as pessoas gastam dinheiro nesta merda. Não, o bem pode fazer. Em quê? Alguém ganhar gosto pela leitura. Lá vens tu com isso. Pode começar. Eu não sou radical como tu. Acho que alguém pode começar por ler isso e depois, isto não é grande coisa, deixa-me passar para outras coisas e evoluir e até se tornar um leitor que lê coisas em condições. Portanto, não é uma coisa, não é uma... Por exemplo, Rolo Minha Alma. Eu certamente dei mais pizzas na altura. Sim. É pior, percebes? Rolo Minha Alma é pior do que Chagas Freitas. Acho que este em termos... Mas isto não significa que Chagas Freitas seja bom. É isso. Há pessoas que podem interpretar isto por comparação. Não, o mundo não é manicaísta. Neste sentido, que é... O Rolo Minha Alma é pior a escrever. A forma como o estilo de escrita dele não é que seja bom, mas também não é mau. As frases curtas, o jogo de palavras, há ali algum tipo de qualidade que eu não aprecio. Mas lá está, para quem gosta tanto de orgasmo,
é muitas vezes masturbação isto. Que é, olha eu a brincar com palavras. Olha como é que eu faço malabarismo, man. E depois tem muitas frases em que ele coloca porque viu. Isto soa bem, não é? É a mesma coisa. Vou meter na boca, pá, isto sabe bem. Aqui uma limpeza de palato. Vou meter aqui um gengibrezinho na boca para limpar o palato. Mas depois pensas, tu não vais fazer uma refeição de gengibre. Não, mas também tens visto de uma forma objetiva, tens de reconhecer algum skill nisso. Ai não, há skill nisto. Nota-se que para poder escrever coisas tens de saber escrever coisas. Pois. Pronto. Mas já lemos livros que, por amor de Deus. Sim. Agora, eu retirei prazer a ler isto? Não. Pois. Custou-me imenso a ler isto, não só pelas razões que apresentámos no início. Custou. Ou seja, o livro não é bom, é seca. Tem aqui histórias que uma pessoa lê e eu tive de ler 3 vezes porque senti que queria avançar para o fim da história, mas pensei, não, tenho de me obrigar a ler isto para ver se há aqui alguma coisa que posso retirar. E tem aqui coisas absurdas. E então quando estava a ver a entrevista e vi que isto é uma versão reduzida, ainda me deu mais vontade de rir porque... Mas é pena isso, eu agora estou com pena. De quê? De eu não ter lido as 400 páginas do outro? Não estou pena disso, eu fico feliz por ti, por teres salvo disso. Não é masoquismo. É porque no que está cortado ia haver boas pérolas. Ai, não, tens muito boas pérolas. Mas na altura eu lembro-me de quando o Chagas Freitas se tornou tipo... o saco de boxe da literatura, não é? Pelas frases do Facebook, há vários vídeos de pessoas a brincarem com frases dele. Uhum. E por isso também podem ver isso, se colocarem Prometo Falhar no YouTube, há muitas pessoas e entrevistas dele na altura sobre isto que é muito interessante. Eu vi também uma entrevista dele no curto-circuito. Ainda estava a sair o livro, ele ainda não sabia que isto ia ser um sucesso e tem piada porque no curto-circuito ele tem uma frase gira que eu queria partilhar contigo. A única coisa que eu faço é escrever. Não? Eu, para ser escritor, escrevo. Sim. Os outros fazem as suas... Cada um tem uma função. Exatamente, e tu és... não há nada especial em mim só porque escrevo, não é? Portanto, essa ideia é uma ideia que eu tento desmontar diariamente, porque de facto não faz sentido nenhum. É uma cena em que tu prometes falhar, é na escrita e falho também. Muito, escrevo muita bosta, felizmente. Daí os 150 obras escritas, mais ou menos. Exatamente, nessas 150 estará muita bosta. Sim, está muita bosta, incluindo no Prometo Falhar. Mas pronto, ao menos admite também, nem tudo é mau. Sim, eu não desgostei de ver as entrevistas dele, mas também quem o entrevistou, são pessoas potenciais autores da pizza. Sim, também há isso. Mas e ele já saíram uma data de livros dele, depois deste. Uhum. Já vi, tem sátiras, tem distopias, tem coisas do género. Não tenho muita curiosidade em conhecer, mas se calhar era interessante ver se ele vai para além deste registro. Por exemplo, se consegue escrever uma comédia competente. O que é que achas? Acho que não. Também acho que não. Mas pois se acho tivesse que não. a apostar, eu diria que não. Acho que não. Acho que é um gajo que... Pronto, consegue escrever, consegue preencher caracteres. Se lhe pedis um texto de 3.000 palavras, ele escreve 3.000 palavras ali não num foi instante. Ele ganhou um prémio da União Europeia, um livro dele? Ganhou. Foi este, não foi? Não sei se foi este, acho que foi outro. Não foi o Prometo Falhar? Não tenho a certeza. De certeza. Ele ganhou um prémio da União Europeia, um livro dele. Pronto. Agora, não vamos massacrar mais as pessoas com isto. O livro que ganhou o prémio da União Europeia foi comparado com o Príncipezinho e foi a escolha da representação permanente de Portugal na União Europeia para a Iniciativa Leitores da Europa. Foi o livro A Raridade das Coisas Banais. Foi esse livro. Eu já comecei a ler esse livro também. Pronto, foi esse que ganhou, que foi a escolha para a representação europeia, para uma iniciativa que, olha, vamos mostrar à Europa o que é que nós temos de bom na literatura. E foi este. O que sucedeu, sabes a qual? Ao Novas Cartas Portuguesas, clássico, de Maria Isabel Barreiro, Maria Velho da Costa e Maria Teresa Horta. Sim. E Leva-me Contigo, de Afonso Reis Cabral. Isto parece uma cena aleatória. Isto parece ser uma cena, olha, diz-me um livro que exista. E nós apresentamos, não é? Porque, tipo, Novas Cartas Portuguesas é um livro super antigo. Yeah.
Afonso Reis Cabral já é mais recente, mas parece aleatório, não é? Yeah. Pedro Chagas Freitas. Sim, parece ser também aquela coisa de candidatem-se a este prémio, e alguém se lembrou de candidatar aquele livro e de repente os outros. Ai não, só este é que se candidatou. Não é um prémio, é a representação portuguesa escolhe um livro para apresentar. E os gajos, deve ser ao calhas, deve ser. O que é que estás a... Olha, está aqui este livro na secretária, estás a ler este? Olha, pode ser, siga. Está feito. Pronto, e é isto. Primeiro episódio da 3ª temporada. Espero que gostem. Comentem, olha, sigam-nos, ponto 1, sigam-nos no Spotify ou noutro sítio qualquer de podcasts, metam lá o seguir, deixem a vossa pontuação, deixem um comentário no episódio ou no Spotify ou no Instagram, sigam-nos no Instagram, Livros da Pica, e subscrevam também o Patreon, Jovem Conservador de Direita. Publicamos lá coisas também do Jovem e de outros projetos e também vamos ter deste. E se há coisa, Bruno, é importante dizer isto, que é, há uma promessa que nós fazemos às pessoas. Que é qual? Falhar. Sim. Prometemos isso. Prometemos, sim. E também, sabes o que é que nós também prometemos? Não falhar. Porque às vezes também não falhamos. Pois. Também podemos fazer essa promessa. Pode ser. Vamos falhar e não falhar. E vamos desiludir e não desiludir. É. Porque a vida é feita disto. É. Até a próxima. Livros da Pizza, um podcast de Sérgio Duarte, Bruno Henriques. Esta música não é royalty free, é da autoria de Saint Mike. Feita exclusivamente para Livros da Pizza.